Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui no segundo dia da nossa série sobre dons do Espírito Santo, fazendo esse esquenta, para a nossa semana catequética do Espírito Santo, que será a semana que vem, iniciando segunda-feira, dia 25, 21 horas, horário de Brasília, aula ao vivo sobre o Espírito Santo. Então, para fazer esse esquenta, nós estamos fazendo essa série com 3 vídeos aqui, nessa rede social que você está assistindo, pode ser no Instagram, no Facebook ou no YouTube. E ontem nós falamos sobre as virtudes teologais que São Paulo fala em 1 Coríntios 13. Se você não viu esse vídeo, tá? Ele tem aí em torno de 15 minutinhos. Você vai lá e busca aqui nessa rede social que você está. Tem outras postagens, mas esse vídeo está lá, nós postamos ele ontem. E hoje nós vamos falar sobre os chamados dons de santificação, ou também ele é chamado de dom infuso. Esses dons, eles estão relatados a nós pelo profeta Isaías, no capítulo 11, do versículo de 1 a 3. Eu vou ler para você, para dar um ganchinho, você entender muito bem sobre os dons de santificação, tá bom? Que são aqueles dons que eles são manifestos em nós, podemos dizer, porque se você não assistiu, assista o vídeo de ontem. Nós recebemos todos os dons do Espírito Santo no batismo, ok? No batismo trinitário, o batismo sacramental. E eles vão se manifestando ao longo da nossa caminhada de fé. Os primeiros dons que são manifestos são as virtudes teologais. Aí, quando se manifestam esses dons de santificação, para que eles servem? Eles se manifestam no sacramento do crisma, tá bom? Então, é por isso que o crisma é chamado de sacramento da confirmação. Quem não fez o crisma precisa buscar uma paróquia, uma comunidade, para fazer a catequese e concluir, e assim ter o sacramento do crisma, o sacramento da confirmação. Olha o que o profeta escreveu. Versículo 1 do capítulo 11. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus, e no temor de Deus estará a sua inspiração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vocês vão observar, essa aqui é a tradução de Jerusalém, tem a tradução da Ave Maria, que ela cita bem claramente 2 vezes, aqui também cita, mas de outra maneira. O temor de Deus é citado 2 vezes. E São Jerônimo, na sua Vulgata, ali na tradução que ele fez, a Septuaginta, que é a tradução dos 70, livros gregos. São Jerônimo, ele, quando foi fazer essa exegese, ele substituiu, conduzido logicamente pelo Espírito Santo, uma das vezes que se repete aí, o temor de Deus pelo dom da piedade. E esses dons, eles pertencem a Cristo, que está falando da descendência de Cristo, O ramo sairá do tronco de Jessé. Quem que é Jessé? Jessé é o pai de Davi, tá bom? Então, é da descendência de Davi. E se você for ver lá em Lucas 1, quando o arcanjo Gabriel ele anuncia a Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador e que esse Salvador ele sentaria e reinaria eternamente no trono de seu pai Davi. Quer dizer então que porque a Virgem Maria ela era descendente de Davi, e também o próprio pai adotivo de Jesus, São José, era também da tribo de Jessé, da tribo de Davi, descendente de Davi, tá bom? Então nós podemos dizer que essa profecia ela se cumpriu em Jesus, e todos aqueles que se abrem para Deus, para a caminhada de fé, a experiência com Cristo, que recebem o Espírito Santo e a promessa de Jesus quando ele subiu ao Pai, e ele fala também ali, não só em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que São Lucas narra para nós, mas também, se você pegar lá São João, no capítulo 16, do seu evangelho, quando Jesus fala sobre a vinda do Paráclito, ele disse que ele subiria ao Pai, mas que nós não ficaríamos só, que viria o Espírito Santo
É o mesmo Espírito que habitou nele, e ali é um mistério da Trindade também, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e por isso que São Paulo fala em 1 Coríntios 3,16 que nós somos templos vivos do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo é o Deus em nós. Então, esses dons do Espírito Santo que se manifestara em Cristo, o enviado, o descendente de Davi, enquanto carne, e na sua divindade, ele é o próprio Deus. Esse mesmo Espírito concede a nós esses 7 dons. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que são, né, esses 7 dons do Espírito Santo. Para que serve esses dons? Esses dons do Espírito Santo, esses dons de santificação, por que santificação? Porque eles nos santificam, nos preparam para o céu, eles aperfeiçoam em nós a imagem e semelhança de Deus. Então ele nos leva a pensar e agir como Cristo, pensar e agir como a Virgem Maria, pensar e agir como os santos de Deus. Ele começa, vamos elencar como a igreja nos ensina. Se você pegar o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1831, vai falar sobre esses dons de santificação. E é muito bom nós começarmos pelo dom da ciência. Por quê? O que é o dom da ciência? O dom da ciência, ele nos leva a pensar, a olhar, a enxergar as coisas com o olhar e com o pensamento de Cristo. Então, o dom da ciência, ele substitui em nós toda a construção de pensamento mundano que existe e muitas vezes acaba realmente nos pegando, né? Então, diante de uma situação, a gente pensa como todo mundo pensa, mas o dom da ciência, ele nos leva a pensar como Cristo, a enxergar como Cristo aquela situação. Então, o dom da ciência, ele é muito importante para podermos sobreviver nesse mundo, como diz São João na sua primeira epístola, esse mundo que está morto, esse mundo que jaz no maligno. O segundo dom é o dom do conselho. Ele aperfeiçoa a virtude da prudência em nós. Então, o dom do conselho, ele faz com que a gente possa, como que de maneira instantânea, entender à luz do Espírito Santo uma situação. Então esse dom do conselho, ele serve tanto para nós, quanto até mesmo para ajudarmos outras pessoas. Então aconteceu uma situação, o dom do conselho, ele te leva a julgar, a entender como agir segundo Deus naquela situação. Então o dom do conselho, ele acaba deixando o nosso coração e a nossa vida, a nossa mente mais saudável, porque todos os dias nós somos aí recheados de situações que nós precisamos resolver. E muitas vezes, para que não se tome uma decisão errada, uma decisão meramente humana, uma decisão na carne, assim como é muito falado na igreja, o dom do conselho, ele te ajuda a pensar e a tomar uma decisão, a julgar aquela situação segundo a vontade de Deus. O terceiro dom, que é o dom do entendimento, podemos chamar também da inteligência. Esse dom do entendimento, ele nos leva a compreender os mistérios da nossa fé. Sabe quando você lê a Bíblia e não entende? Você precisa pedir para que o Espírito Santo te conceda a graça da manifestação do dom do entendimento. O dom do entendimento, ele nos leva a compreender esses mistérios divinos. Às vezes falta até mesmo um calor no coração para participar, por exemplo, da Santa Missa, de compreender o mistério, de entender o mistério. O dom do entendimento, ele te auxilia nisso. Às vezes você vai estudar as coisas de Deus e até mesmo, às vezes, mistérios de Deus que acontecem na nossa vida, por exemplo, perder um ente querido ou uma situação de dor, e daqui a pouco você vai ver o que o dom da fortaleza faz, mas esse dom do entendimento, ele te auxilia a compreender os mistérios de Deus para a sua vida. Então, quando você não compreender os desígnios de Deus diante de uma situação, você precisa pedir o dom do entendimento. O quarto dom, que é o dom da sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria do dom do Espírito Santo, você não aprende nos livros.
Sabedoria, nós poderíamos resumir ela, é uma pessoa que sabe saborear as graças de Deus. Então, a sabedoria te auxilia a realmente usufruir, a saborear as coisas de Deus na sua vida. É na sabedoria, tanto que Provérbios, e tem até um próprio livro da sabedoria, e tem um livro dos Provérbios também, que traz para nós que a sabedoria é aquilo que nos ajuda e nos concede a graça de saborearmos todos os benefícios que Deus concede à nossa vida, a cada um de nós. Então é muito importante o dom da sabedoria. O quinto dom, que é o dom da piedade, São Paulo fala sobre ele também, lá em Romanos 8. Esse dom da piedade, ele nos leva a nos relacionarmos com Deus como um filho, como uma criança, né? Chamamos a Deus de Pai. Então é esse relacionamento de uma criança dependente de Deus, uma criança que se curva nessa dependência a Deus. Quem nos leva a vivermos isso é o dom da piedade. Então nós precisamos pedir a manifestação desse dom para que possamos ter um relacionamento amoroso de uma criança que depende de um pai. É assim que nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus. O sexto dom, que é o dom da fortaleza, é um dom muito importante. Por quê? O dom da fortaleza não é só uma questão de você ter resiliência, de você resistir às adversidades, às dores e às situações ruins na sua vida. Não. O dom da fortaleza, ele faz com que você una os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Você não sofre por sofrer. Não dói por doer, mas tudo isso eu entrego em honra, em glória, em louvor a Deus. Então eu uno o meu sofrimento. Normalmente o dom da fortaleza é aquilo que faz você, muitas vezes diante de uma doença, diante de uma situação, oferecer em expiação pelas almas. É você suportar todas as situações e as adversidades e falando: Jesus, eu continuo aqui, eu não vou te abandonar. As pessoas que acabam sofrendo e saindo da igreja achando que Deus traiu, que Deus não foi fiel, é porque falta a graça do dom da fortaleza. Porque quem tem um dom da fortaleza entende que todo o sofrimento em nossas vidas glorifica a Cristo e que no final sempre a vitória é certa. O sétimo dom, que é o dom do temor de Deus, o temor de Deus não é um temor servil, não é um medo, mas o dom do temor de Deus, ele diz respeito ao nosso coração ter um temor reverencial, é um respeito profundo de Deus, literalmente é um zelo por Deus. Eu não quero ofender a Deus por nada, porque eu tenho temor de Deus. Não é medo que Ele me castigue por eu estar ofendendo a Ele, mas é um amor tão grande que eu tenho por Ele que eu jamais quero ofendê-lo. Então tem um respeito muito grande por Deus. Às vezes o dom do temor de Deus, ele falta nas coisas simples, na própria maneira como se comunga, como se adora, como se vive. Então o dom do temor de Deus, ele precisa ser muito vivo em nossas vidas. E esses dons de santificação, eles não servem somente para a sua experiência, o seu relacionamento com Deus. Assim como você observou em cada dom que eu falei, serve para o seu dia a dia. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o seu trabalho, a sua vida familiar, até no seu esporte. Tá bom? Toda a sua conduta precisa ser pautada pelos dons do Espírito Santo, pelos dons de santificação. E amanhã nós iremos falar sobre os dons carismáticos, os dons de serviço, os dons efusos. É bem especial, tá bom? O tema de amanhã. Então, não perca, e lembrando que na segunda-feira nós estaremos com a nossa semana catequética do Espírito Santo. Se você gostou, você curte, comenta e compartilhe esse vídeo. Salve Maria Imaculada! Ruá! Até amanhã!